Mas, Iago, vamos falar desta vitória do Vitória, esses 3 pontos aí gigantescos, né? A gente pode falar um pouco de tabela, claro que vai ter análise completa no raio-x, mas a rodada ajudou bastante, né? O irmão nordestino, né? O Fortaleza ajudou vencendo o Juventude. No jogo que abriu o sábado, o empate sem gols entre Bragantino e Cuiabá também foi um ótimo resultado para o Vitória, que fez a sua parte, né? Uma vitória improvável, né? Mas pela fase do Atlético Paranaense, eu lembro que a gente até falou na live passada, ok, o Atlético venceu o Cruzeiro por 3-0, mas era um Cruzeiro que jogou com um jogador a menos a partida inteira e um Cruzeiro que estava focando as suas atenções mais para o jogo contra o Lanús, né, na Copa Sul-Americana. Então, aquela vitória a gente até analisou aqui que não faria tanto medo, assim, o Atlético que vinha muito mal, né? Vem muito mal, só teve essa vitória num recorte longo de rodadas do Campeonato Brasileiro, e o Vitória conseguiu esses 3 pontos com uma mudança de esquema tático do Thiago Carpini. Eu acho que a gente pode começar entrando no jogo, falando dessa mudança aí de esquema que surtiu efeito, deu resultado, e aí depois, até colocando o Thiago Minhoca na conversa, a gente pode falar um pouco de tabela, porque esses 3 pontos fazem o Vitória até pensar em coisa maior, né? Pensar em competição sul-americana na próxima temporada. Mas boa noite, Thiago Mendes, vamos falar desse jogo. O Thiago Carpini mudou aí a escalação, meteu 3 zagueiros, né? E na estratégia conseguiu vencer, na efetividade, né? Alejandro, Mateuzinho sendo decisivos mais uma vez, e o Leão conseguiu vencer lá na Liga Arena. Boa noite, Fábio. Boa noite, Minhoca, agora de maneira oficial. Saudar o pessoal que está no chat. O chat tá animado, né? Quando Vitória nesse sabadão. E é isso. Eu acho que para a gente começar a fazer uma análise do jogo hoje, eu acho que a gente tem que primeiro se voltar e ver o que foi o pré-jogo. A gente vê quando saem as escalações que o Carpini ele muda o formato tático da equipe, meio já que para dar a entender que vai montar uma armadilha para o time do Atlético Paranaense. Então ele espelha os 3 atacantes, né? Coloca 3 zagueiros e bota um meio-campo para liberar um pouco mais os 2 laterais e ter o Mateuzinho como um cara caindo pela direita, o Everaldo pela esquerda e o Alejandro na posição de referência. O Mateuzinho sempre buscando da direita para o meio para tentar construir as jogadas. E aí, assim, ele abdicou de um atacante, me corrija se eu estiver errado, e o Mateuzinho meio que fez as duas ali, né? Uma hora no meio, outra hora caía pelo lado, tentou compensar, né? Ele foi meio reforçou ali a zaga, né? Com o Edu, que fez uma ótima partida, né? A gente vai falar do Edu mais pra frente, mas uma estratégia que até, Iago Mendes, quando eu vi a escalação, eu falei, pô, tá respeitando demais esse Atlético, viu? Por isso que o Thiago Carpini é treinador e eu estou apresentando a live, né? Por isso que eu não estou lá na beira do gramado. Eu achei meio estranho, assim, pô, acho que tá respeitando demais. Mas deu certo, né? Funcionou bem, né? Eu acho que a armadilha do Carpini tá muito aí, assim, porque quando ele coloca 3 atacantes, ele atrapalha a saída de bola do Atlético. E no meio-campo, o Atlético não tinha o Fernandinho e o Zapelli, que são os 2 caras de mais talento com a bola, né? Os caras que. O Fernandinho que distribui e o Zapelli, que é o cara que recebe a bola e, na visão de jogo, municia o ataque. Uma escolha até de certo ponto estranha do Lúcio, na minha opinião. Abdicar assim, de 2 dos jogadores mais talentosos da equipe para poder começar a partida hoje, sabendo o peso que essa partida tinha, porque o Atlético Paranaense, em caso de vitória, poderia deixar a zona de rebaixamento, mas o Vitória não tem nada a ver com isso. Assim, o Carpini ele fecha a armadilha pensando em eu vou atrapalhar a saída de bola, não vou deixar o Atlético ter a capacidade de pensar o jogo a partir da sua defesa, tentar forçar erros de passe ali no setor defensivo, coisa que acaba dando certo, num spoiler do que a gente vai tratar mais tarde, e tenta montar uma linha que se defenderia com 3 zagueiros e 2 laterais descendo, para tentar segurar também o ímpeto ofensivo com um Atlético que tinha o Coelho, que é um atacante jogando de lateral direito, tinha Pablo, assim, basicamente tinha 4 atacantes de ofício em campo, né? Era o Julimar, o Pablo, o Coelho e o Nicão, que também fazia, às vezes, ali pela ponta direita. Então, assim, congestionando
essa saída de bola do Atlético e tentando montar um muro ali à frente da área do Lucas Arcanjo, o Carpini, ele, evitou que o Atlético tivesse o conforto para jogar, e aí provavelmente enervaria uma torcida que já vem pressionando o time por conta da falta de resultados, e 2, faria com que o time do Atlético, conforme não fosse conseguindo fazer o gol, se abrisse, e aí o Vitória tentasse matar o jogo na letalidade, que foi o que aconteceu. Tanto que nos primeiros minutos a gente vê que o Atlético ele até tem o domínio de posse de bola, mas o Vitória consegue fazer um balanço defensivo de maneira muito competente, assim, não sai de grande chance. Salvo engano, eu acho que antes do gol, o Atlético Paranaense tem uma chance de gol aos 13 minutos e também não produz mais nada. E aí o Vitória vai nesse balanço defensivo, administrando o jogo, enervando o time do Atlético, tentando subir a temperatura para o time, com uma torcida que já não está satisfeita, porque vê o time que, no papel, em tese, era para brigar por títulos, hoje brigando contra o rebaixamento no ano do seu centenário. E aí, nessa, o Vitória, na primeira grande escapada que tem uma grande chance com o William Oliveira, que acaba não convertendo o jogo em gol. E aí, assim, para mim, o único erro que o Vitória comete ao longo da partida, que é a questão de, após perder o gol, demora muito na recomposição e acaba sofrendo o gol feito pelo Julimar. Só que o Vitória não dá tempo para que o Atlético consiga celebrar essa vantagem, porque com 2 minutos o Alejandro já aproveita uma falha na saída de bola do Kaique Rocha e acaba fazendo o gol de empate. E eu acho que o Atlético ele sente bastante esse gol de empate, porque abriu-se uma janela, uma perspectiva de vitória para um time que, mesmo não jogando bem e com a confiança embaixo, estava conseguindo superar um adversário, dar uma resposta para a torcida em casa, tentar aliviar a pressão de um time que, salvo engano, tem uma vitória nos últimos 6 jogos. E aí, nessa, o Vitória já dá esse golpe muito rápido e o Atlético meio que fica desarmado. Porque o plano tático já não funciona tão bem, e aí na reta final do primeiro tempo o Atlético vai para a tentativa do abafa, para tentar fazer a pressão de todo jeito, meio descoordenado, meio desordenado, e acaba que não consegue fazer o gol. E aí já no intervalo, eu acho que o Carpini, ele mais uma vez vai muito bem. Quando ele saca o Everaldo, coloca o Carlos Eduardo, e coloca o Mateuzinho de novo para armar, ser o armador mesmo, sacando o Edu também, colocando o time no 4-4-3. Aí, a partir do momento que o Vitória não dá mais nem a possibilidade do Atlético ser o senhor das ações e ditar o ritmo do jogo. O Vitória com 1-1, ele vê o Atlético tentar tocar a bola, só que vê um Atlético com muita dificuldade na criação, com o meio-campo, com o Eric e o menino, o João Cruz, e não consegue ser criativo, não consegue gerar chance de gol, não consegue fazer as jogadas para poder ter ultrapassagem, penetração na zaga, e isso eleva bastante a pressão em campo para o treinador, para o Lúcio, que a gente bem conhece do trabalho dele aqui no Ceará, que também não agradou, ele com as principais fontes de talento do seu elenco no banco de reservas. E aí, quando ele parte para o all-in, que é a história de coloca o Zapelli e coloca o Fernandinho, já é tarde, porque aí o Vitória consegue, numa jogada muito bem tramada, pelo Lucas Esteves e o Mateuzinho, acaba chegando ao segundo gol. E a partir disso, o Atlético vira a chavinha para o modo desespero, assim. Pô, 1 ponto era ruim, nenhum ponto é um desastre. E aí o Atlético se lança todo ao ataque, tenta de todo jeito, assim, começa a empilhar jogadores de frente, entra o Emerson, entra o Zapelli, entra o Fernandinho, assim, ele usa o Léo Godoy para tentar dar um pouco mais de apoio pela direita, tenta de todo jeito conseguir construir volume de jogo e não consegue, porque o Vitória consegue simplesmente administrar e travando as jogadas. É claro que assim, o Vitória passou algum perigo na bola parada, o Fernandinho tem uma grande chance, que o Lucas Arcanjo faz uma excelente defesa, e o Wagner Leonardo fecha com uma interceptação muito importante, mas dá para a gente dizer que, assim, para a necessidade que o Atlético tinha e para o volume de jogo que eles tentaram imprimir, o Vitória sofreu muito pouco na reta final do segundo tempo.
e ainda teve uma grande chance com o Zé Hugo colocando uma bola na trave. Então, é um resultado, assim, para fazer o uso do adjetivo que a torcida do Vitória tanto abraçou e tanto gosta desde a Série C. É um resultado colossal, porque mais do que vencer e se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória afunda um rival direto, ainda mais, e vai para a sequência de jogos de luta direta, como foi contra o Fluminense, como foi contra o Atlético, e vai ser o próximo jogo contra o Corinthians, com uma confiança muito alta. Um fator que vai, com certeza, ser determinante para essa arrancada final. Acho que para a gente falar, além de tudo isso, a gente tem que citar também que hoje o Vitória ele entra no G6 do retorno com esse resultado. Então, para um time que largou de motor apagado, que teve um campeonato muito mais curto que todo mundo, ter chegado com 6 rodadas já num 12º lugar, largando tão atrás, é um feito muito grande porque o Carpini tem feito com esse time. Muito bem, Iago Mendes. Realmente, eu acompanhei com mais atenção o jogo do Vitória, né? E chamou a atenção como o Vitória controlou bem o jogo, né? A questão da linha de 5 ali, né? Com 3 zagueiros. A gente via que o Atlético tinha dificuldade mesmo ali de entrar na área, era muito chute de fora da área, cruzamento, e a maioria deles sem perigo, né? Até teve o gol ali que foi de um chute ali também da entrada da área, que ali foi um vacilo mesmo da defesa do Vitória, mas não sofreu até no segundo tempo também, né? A gente pegar os scouts do jogo aqui, chutes ao gol 6-5 para o Atlético, né? Basicamente bem equilibrado, com o Atlético tendo 2/3 da posse de bola, né? 64-36. Então, realmente, o Vitória teve um jogo seguro e aí o Atlético sentiu muito, né? Dava para perceber ali o Atlético pesado, né? Assim, um time bola queimando, errando muitos passes, né? Na reta final do jogo, o Atlético errou muito ali, se precipitou em muitas jogadas e fica a boa notícia, né? Porque esse Atlético, cara, eu acho improvável que saia do buraco que está, ainda mais com o técnico que tem, né? Que o cheiro do rebaixamento subiu muito. Assim, já deu uma amenizada depois do jogo contra o Cruzeiro por conta do contexto, mas hoje, assim, vendo, por exemplo, eu particularmente achei as escolhas do Lúcio hoje muito questionáveis. Porque se você tem 2 jogadores do porte de Fernandinho e Zapelli, 2 caras que podem ser responsáveis por o Zapelli por desequilibrar o jogo numa jogada individual, ser um cara que consegue dar bolas mais qualificadas para que o Pablo tenha chance, para que o Julimar, que é o artilheiro do Atlético no Brasileirão, tenha chance. Não tem, na minha cabeça, não tem motivo para você abrir mão de um jogador como esse. O Fernandinho é a mesma coisa. A gente sabe que o Fernandinho já não é aquele jogador intenso que era da época de Manchester City, mas assim, é um cara que é muito qualificado, que tem uma noção de posicionamento muito boa e que hoje, assim, o quanto esteve em campo tentou ajudar. Só que pegou um time que estava com uma confiança alta, um time que já estava com o resultado estabelecido e que conseguiu ser construído para poder buscar esse resultado. Hoje, o Vitória, ele, apesar de dizer que ele administrou o jogo, para mim foi o time que jogou mais futebol também. Porque não é só administrar o jogo, foi o time que, quando se propôs a ir ao ataque, foi o time que foi mais perigoso. Foi o time que mostrou mais repertório ofensivo. O Atlético, na minha opinião, especialmente no primeiro tempo, foi um time assim, de uma pobreza de ideias impressionante para um time do investimento que é o Atlético e da necessidade que tem o Atlético para poder ganhar esse jogo. Então, acho que hoje, para além do desempenho, é necessário a gente também elogiar o baile tático que o professor Carpini deu em Lúcio Gonzalez hoje. Hoje dá para dizer que a vitória do Vitória está muito na conta do Carpini, né? Eu acho que a estratégia ali realmente surtiu muito efeito, até no segundo tempo, né? Quando ele mudou o esquema novamente, mudou para melhor, né? Então, eu acho que teremos o campeão daqui a pouco, mas certamente o Carpini vai provavelmente com nota máxima, porque hoje ele, mais uma vez, né? A gente já até falou em outros telecasts aqui da importância do Carpini, né? Eu acho que, cara, assim, o time do Vitória não é um time tão bom assim, se a gente comparar com os rivais, ele é até inferior em termos de elenco, e mesmo assim um time que estava mal, né? Começou muito mal o campeonato, largou atrás, teve esse segundo turno aí muito bom, né? Inclusive é a 6ª melhor campanha
para a gente comparar, por exemplo, com a melhor campanha, que é a do Fortaleza, tá? Fortaleza é a melhor campanha do retorno, com 27 pontos, e o Vitória é a sexta com 23. Né? O líder Botafogo tem 24 pontos, né? Tem um jogo a menos, tudo bem, mas para a gente ver o tamanho da grandeza, né? Dessa campanha do Vitória sobre o comando do Thiago Carpini nessa segunda metade do campeonato. Bom, só alguns comentários. Fábio, eu acho que... Fábio? Pode falar. Só uma coisa que eu acho que é importante ressaltar também é, assim, o entendimento de jogo e de situação do Vitória nesse segundo campeonato, segunda metade do campeonato. O Vitória, com o Carpini, é um time que é muito competitivo, assim. Você raramente vai ver o Vitória ser goleado. O Vitória vai brigar em todas as partidas em que ele entra para disputar no campeonato. E especialmente nos jogos em que ele pega o pessoal ali da parte do meio da tabela para baixo, ou ali da zona da confusão do rebaixamento, o Vitória normalmente se sobressai. Então, é só a gente ver o recorte recente, que venceu o Fluminense, venceu o próprio Atlético, vai enfrentar um Corinthians agora que também está ameaçado. Então, assim, é um time que tem muita consciência do que precisa fazer. O Vitória é um time que tem algumas posições em que realmente tem carências, é um elenco que foi montado meio com o motor, com a roda do carro andando, né? Mas, assim, apesar do desequilíbrio que há, o Vitória, o elenco do Vitória e a comissão técnica parece ter entendido muito bem a missão. E é a partir do momento em que entende a missão e consegue executar isso, está conseguindo se sobressair no campeonato que é dele. Ele não precisa ir e ganhar de Palmeiras, de Fortaleza, de Botafogo. Ele tem que brigar com os que estão ali na mesma situação que ele e tentar se sobressair. O Vitória já soma 7 vitórias, né, nesse segundo turno, uma contra o Palmeiras, né, que foi aquela logo no início do retorno, na primeira rodada. Aí ele venceu todo mundo que hoje está abaixo dele, né? Ele venceu o Cuiabá, venceu o Atlético Goianiense, venceu o Juventude, venceu o Bragantino, venceu o Fluminense e venceu o Atlético Paranaense, né? Isso aí foi fundamental. Algo que até fez pouco, né, no primeiro turno, né? A gente até também já comentou sobre isso, né? A falta de não ter ganho confrontos diretos, né, no primeiro turno, e acabou complicando muito aquela campanha inicial, mas no segundo turno a gente já viu o inverso, o Vitória sendo muito competitivo contra os adversários ali do seu campeonato, né, do seu bloco de tabela. E uma coisa também que chama muita atenção no Vitória é o nível de concentração, né, dos jogadores, assim, porque até pegando o exemplo do Bahia, né, que em alguns jogos entra ali meio disperso, o último jogo contra o Vasco, por exemplo, e num campeonato onde o detalhe faz tanta diferença, né? 10 minutos do jogo ali que você desconecta pode custar uma vitória. Então, acho que hoje ficou muito claro, assim, um time muito concentrado, muito vibrante ali, os jogadores ali chamando a atenção do outro. Então, eu acho que também tem essa questão importante, né? O Vitória está fazendo o correto no que ele consegue fazer, né? Tecnicamente, ele eu acho até inferior a muitos times ali da parte de baixo, mas ele vem conseguindo compensar em outros aspectos. É a estratégia do Carpini, né? Como ele monta o time a cada jogo, e também essa questão de concentração mesmo, né? De se entregar, de competir a cada partida. Bom, vamos falar da classificação, daqui a pouco a gente entra no campinho, mas foi uma vitória, né, que fez o Vitória dar um salto grande, né, na classificação. Claro que isso vai ser muito aprofundado no raio-x, mas eu acho que já dá para a gente dar uma palhinha aqui, até para colocar o Thiago Minhoca na conversa, porque hoje o Vitória estaria indo para a Sul-Americana, por exemplo, né? Hoje ele tem 38 pontos, né? Ele abriu 4 da zona de rebaixamento, então ele já tem uma rodada de gordura, né? Porque abrem a zona de rebaixamento Atlético Paranaense e Juventude, que já jogaram nesse sábado, perderam, né, para os nordestinos, como a gente falou aqui. Então, ele já abre 4 pontos que dá aquela tranquilidade, né? Aquele alívio de você não jogar também todo o jogo no limite, né? Você ali, um tropeço que eventualmente pode ocorrer ali, né, nessas próximas rodadas, não vai ser tão danoso pro Vitória, porque essa vitória contra o Atlético pode compensar no final, né? Então, é um salto, né? A rodada, o Vitória vem se ajudando, mas os adversários também, né? Vem ajudando o Vitória a ter essa tranquilidade, Thiago Minhoca.
É porque assim, há uma tendência de alta, o Iago falou muito bem, né? Porque não são apenas 2 jogos de confronto direto vencendo, são 3. Porque começa com o Bragantino, uma vitória sobre o Bragantino, que o Vitória tem, vence o Fluminense e agora vence o Atlético Paranaense, ou seja, 3 resultados de confrontos diretíssimos. Contra 3 adversários, né? Talvez o Fluminense não tanto, apesar de ter empatado com o Grêmio ontem, mas equipes que estão vivendo um pior momento, né? O Atlético Paranaense, mau momento, o Juventude, mau momento, o próprio Bragantino hoje, que empatar 0-0 com o Cuiabá nessa reta final, você jogando dentro de casa, é jogar realmente pontuação no lixo mesmo. E essa pontuação para a Sul-Americana, Fábio, já estava antes, só para deixar claro. Porque como a gente teve a definição no meio de semana da final brasileira entre Atlético Mineiro e Botafogo, e já tem a final da Copa do Brasil, que começa amanhã, né? Então, o 14º colocado já está garantido na Libertadores do próximo ano. Pode ser até que o 15º também tenha essa possibilidade, se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, né? Então, eu acho que esse resultado do Vitória, não acompanhei o jogo em si, mas essa sequência atual do Vitória, ela dá um nível de confiança que já deu para ver aqui no chat, né? Algumas pessoas falam assim, pô, dá para buscar o Bahia e tal. E claro, faz parte, obviamente, da provocação, mas eu acho que o mais importante é o Vitória continuar com a mentalidade que está tendo nesses jogos, né? Ele pegou vários contextos difíceis, sabe? De hoje, por exemplo, sair atrás do placar, jogando fora de casa, o gol bobo que leva, né? O Iago estava descrevendo aí, e depois consegue a virada numa Liga Arena que não é fácil e tudo mais. Então, quando você olha o crescimento do Vitória nesse momento, é claro que a gente não pode cravar, mas hoje um indício que dá é que o Vitória não deve ter tantos problemas como os outros estão passando, porque o Vitória, Fábio, ele já viveu o pior momento dessa Série A. No momento, ele está em evolução, algo que a gente citava do Criciúma, do Juventude, lá no começo do campeonato. E perceba, quem tem que lidar agora com essa coisa do dar errado e tentar fazer alguma coisa para ver se muda a situação, quem está mais nervoso ou com o mental pior, é o Juventude. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Juventude de Fortaleza, né? Assim, como o Juventude hoje teve chances, de fato, e não fez. Como o próprio Atlético Paranaense, né? Deixando escapar vários resultados ali também, como conseguiu um empate contra o Corinthians, depois tomou mais 3 gols no segundo tempo. Então, quando você vê várias equipes, essa é a melhor notícia para o Vitória. Não é apenas uma ou duas equipes. A gente tem 3 equipes hoje com crise mesmo. Bragantino, Atlético Paranaense, Juventude, enquanto o Vitória está numa crescida. Então, pode ser que até o final do campeonato a gente não sabe se vai ser um Vitória tranquilo ou se vai ser um Vitória ainda apertado, mas saber que nessa rodada você ganha um jogo que, teoricamente, se você perdesse esse jogo, se você pelo menos se você empatasse, já era bom. Se perdesse, fazia parte, porque você ainda tem os 3 jogos em casa, mas você ganhar um jogo fora de casa e ainda tendo esses jogos em casa, jogos difíceis, como foi dito, né? Vai ter Botafogo, vai ter Fortaleza, jogos complicados, mas ganhar esse jogo, faltando 6 rodadas para terminar o campeonato, é a grande, talvez, a grande conquista até agora do Vitória em termos de campanha, né? Porque quando ganha do Fluminense, quando ganha ali do Bragantino, você vê ali uma tendência de um jogo complicado, mas um jogo, né, dentro de casa, para favorecer. Mas quando você ganha do Atlético Paranaense, então acaba sendo um resultado bem valioso para essa reta final e que a Sul-Americana vem ainda com esse brinde a mais aí, né, para você disputar no próximo ano, quem sabe. No pré-jogo, Minhoca, inclusive, o Carpini ele destaca isso, que assim, por conta de o Vitória vir numa balada de estar brigando e ter que jogar no limite o tempo inteiro, a partir do momento em que ele traz adversários para a briga que não estão acostumados com isso, pode ser uma questão que eles podem se aproveitar para tentar buscar esses pontos nos confrontos diretos. E é o que o time vem fazendo, assim. Ver os adversários já entrarem desconfortáveis e em posições que não estão acostumados a estar contra um Vitória que está vindo nessa balada o tempo inteiro, tem sido uma coisa que tem fortalecido muito e tem contribuído muito, na minha opinião, para essa concentração o tempo inteiro que o time do Carpini tem mostrado. E a importância, né, desses 3 pontos, o Vitória dificilmente ele perde essa 12ª colocação, né? Ele pode ser ultrapassado por Corinthians e Criciúma, mas
Corinthians e Criciúma têm adversários muito difíceis, né? O Corinthians tem o Palmeiras e o Criciúma tem o Inter, fora de casa, né? Então, ao que tudo indica, o Vitória tem boas chances de terminar a rodada na 12ª colocação. E, além dos 4 pontos para a zona, ele ainda tem 4 times mais próximos da zona do que ele, né? Que também é uma boa notícia. Se você está a 4 pontos, se você está ali na 16ª, 17ª, né? É uma coisa, né? 15ª, né? 16ª colocação é uma coisa. Você estando em 12º, mesmo que você perca, você tem que ter muita gente ganhando para te ultrapassar, né? Você vai ter que ter muita gente pontuando para você cair ao ponto ali de voltar para a zona de rebaixamento, né? Então, realmente, esses 3 pontos... hoje passou a sensação que o Vitória não cai mais, né? O pessoal tá lembrando que o Corinthians não passa por causa do número de vitórias, né? Por conta que é o primeiro critério de desempate, por isso que o Vitória fica à frente. Isso, tá. Então, muito bem. Então, já temos o Corinthians que não passa e o Criciúma, se não vencer a equipe do Inter fora de casa, que é improvável, né? O Vitória acaba aí essa rodada na 12ª colocação e claro que é exagero, mas hoje ele está a 6 pontos do G8, né? E 4 da zona, né? Então, é claro que teria que ter uma reta final quase que perfeita aí, né? Mas, enfim, já dá para mirar. Claro que Libertadores seria algo bem improvável, mas mira alto que pelo menos a Sul-Americana você consegue, né? Então, realmente aqui, vitória significativa do Leão da Barra nesse confronto. Bom, a galera tá por aqui, o Silva, o S. Campos, o Jorge Jesus dos Santos, falou, bora Vitória. O Vitória venceu o Pacto hoje, né? O Jorge Jesus dos Santos, com esse nome, também está bem feliz. O Kleber, tá falando aqui já do Fortaleza. O Filho News, ele fala que o Juventude assina a carta para brigar para rebaixamento quando demitiu o Jair Ventura. Não, e trouxe Fábio Matias, não sei nem quem é Fábio Matias. Achei meio estranho. Parece que é assinar, não, cai já. Eu não vou nem investir em técnico, traz um cara que ninguém vai para eu economizar aqui. Interino, que era do Botafogo e tal. Não dá. O Carlos Cerqueira avisando aqui, como o Minhoca já alertou, que o Corinthians não ultrapassa o Vitória. Arthur 2154.5 também falou a mesma coisa. O Vitor Gabriel, ele é torcedor do Fortaleza, mas fala que o Vitória escapou hoje. O Francisco Menezes fala parabeniza o Vitória. O Delway Berlim, o Vitória indo à Sula será uma grande campanha desse ano. Será, viu? Porque ali com o Condé e até no início ali do Carpini a gente meio que não via muito futuro não, tá? Pro Vitória, mas Carpini calou a boca dos críticos. Elton Trindade, os grandes do Nordeste vão jogar a Série A. Podemos ter. Certamente teremos 4, né, Thiago Minhoca? Na pior das hipóteses. Nordestinos, estamos bem perto disso, né? Porque já temos 2 garantidos, Fortaleza e no caso do Bahia. O Vitória está bem próximo, o Sport também está bem próximo. Fica a dúvida se o Ceará vai conseguir, aí poderia ser um G5, né? Mas no G4, que temos hoje garantido é G2, com uma grande chance de ser G3, né? Até porque para Sport e Ceará ficarem de fora, por exemplo, juntos, tem que acontecer muita coisa, né? Então, assim, então acho que pelo menos 3 já temos garantidos aí. E aí fica a dúvida se 4 ou 5 vão estar em 2025. Se o Sport não subir, o Ceará sobe, né? Na pior das hipóteses, eu acho que o restante ali, bem provável. Bom, o Anderson Rocha fala muito acertada a contratação do Carpini. Ainda bem que eu e Arthur Silva sempre defendemos essa contratação aqui. O Silva falou Fortaleza 3 Libertadores, Canal 0, que é o Ceará no caso, né? Muito choro. Daqui a pouco vamos falar do Ceará. Severina Rocha tá por aqui também. Berg Júnior. Ceará não, homem. Hoje não tem Ceará não. Ceará amanhã. Ceará não, Fortaleza, né? Amanhã, isso. Rubem Dias está por aqui, falou, lembrando que a equipe do Vitória ganhou 5 confrontos diretos, é isso, Wagner Furtado, o Douglas Doreia, João Tavares, Fernando Lago, valeu galera aí que o Ed Júnior, Ed Júnior pegando no pé aqui do Thiago Minhoca, né? Calma, Ed Júnior, calma. Tem uma turma aí que eu nem sei porque o pessoal está aqui também, né? Se pega no meu pé, não sei porque estão aqui também, mas... Quem quiser acompanhar o programa, a análise do programa, fique aí. Mas quem não gostar da minha pessoa, pode ver um filme, uma série aí, que talvez ganhe mais.
Não, fica aí, Júlio, fica aí. Não, porque eu não sei. O cara não gosta, ainda tá assistindo meu Não, site. mas. Não, isso aí é para o nosso engajamento. Boa, Ed Júnior, comente aí. Com respeito, claro, não vamos também ultrapassar os limites, mas pode comentar aqui. O Davi Fernandes está aqui. Ele fala que acho que o comentário está muito na conta do resultado. O Atlético encurralou estando totalmente desorganizado. Mas eu acho que acho que não encurralou, acho que foi a estratégia do Vitória mesmo, ficar menos com a bola. E deu a bola ao Atlético que não soube o que fazer com ela, né? Eu não sei se foi. Assim, defesas milagrosas do Arcanjo só teve aquela, né, no segundo tempo. Assim, aquela cabeçada foi do Fernandinho, né? Eu acho que só foi isso, assim. Foi muito no cruzamento, muito no abafa. E eu acho que o Vitória se portou bem, assim. Acho que não sofreu, né? Se a gente pegar chutes ao gol, foi 6-5 para o Atlético. Foi uma vantagem muito pequena, né? Eu até queria perguntar para Iago quanto a isso, assim, que eu acho que é uma coisa também que é natural quando chega numa reta final, que é entender o contexto, que aí daqui a pouco eu vou falar do jogo do Fortaleza, quando você vê quem é o mais desesperado da partida. O Vitória sabia que o jogo era complicado. E aí a minha pergunta é essa, Iago. Se o Vitória soube lidar muito com essa ansiedade do Atlético Paranaense, porque, claro, na lógica, quando a gente vê Atlético Paranaense e Vitória, duas equipes muito próximas, quem é o mais desesperado do jogo? O Atlético Paranaense. A pergunta é essa, o Vitória conseguiu lidar bem com isso e deu para ver claramente o quanto o Atlético Paranaense não soube lidar, porque aí é isso, Fábio, que deixa a bola com quem está mais nervoso, esse que está mais nervoso tende a errar mais e você tentar se aproveitar no erro do adversário. Foi isso? Sem dúvida, Minhoca. Assim, eu acho que a própria estratégia do Carpini de dar a bola ao Atlético Paranaense, de tentar construir uma defesa sólida na frente da área do Lucas Arcanjo e de tentar buscar o contragolpe em velocidade já é muito nesse sentido. E aí, a partir do momento em que o Atlético jogou com um excelente público hoje na Liga Arena, e assim, todo mundo sabe que o Atlético é um time que está pressionado por conta do contexto, não só da tabela, mas o contexto todo do ano. Então, a partir do momento em que o que era para ser um caldeirão para o time do Vitória se torna uma panela de pressão para o time do Atlético, a gente vê o time do Atlético errar passe que não deveria errar, dar espaço que não deveria dar, não conseguir conectar e jogar no setor ofensivo da maneira mais correta, acaba que a bola fica queimando muito no pé e vira um setor ofensivo de muito chuveirinho na área, e o Vitória se preparou muito bem para isso, tanto que, por exemplo, a questão dos 3 zagueiros também foi uma questão que, na minha cabeça, pelo menos no primeiro tempo, já foi pensando em, a gente vai fechar o miolo da área, não vai dar a possibilidade do Atlético entrar construindo, eles vão tentar alçar a bola na área e a gente vai ter como rebater de maneira mais fácil. Então, acho que tudo isso foi muito bem pensado pelo Carpini. Jogar com o nervosismo do adversário e fazer com que o time dele tivesse as armas necessárias para, a partir do momento em que a chance aparecesse, fosse lá e matasse o jogo. É isso. Muito bem explicado aí, Iago Mendes. Eu vendo os scouts aqui, a gente teve 24 finalizações do Atlético, 6 no gol, 13 para fora e 5 chutes bloqueados. Mas eram muitas finalizações ali sem perigo, né? Se pegar ali a maioria delas, dessas 24 ali, foi meio no desespero ali, né? Chutes A de bola longa distância que o Arcanjo encaixava e pronto. E era isso. Cruzamento que alguém resvala, a bola vai para a linha de fundo, enfim. Eu acho que hoje o Vitória foi seguro, tá? Não passou a impressão que o Atlético teria forças para virar o jogo, assim, em nenhum momento, assim. O time nervoso, a torcida nervosa, né? Eu acho que ficou muito claro ali que o Atlético tá jogando com um caminhão nas costas, assim. Os caras estão tão pesados, estão sentindo o momento. É centenário do clube, né? O time pode cair no centenário no ainda. centenário, então a pressão é ainda maior. Podemos, pela primeira vez, acho que há algum tempo, né? Não tem um time paranaense na Série A. Geralmente tem, né? Você que é o homem dos números, Thiago Minhoca. Cara, o Curitiba, quer dizer, o Atlético Paranaense, né, que vem desde 2013, né, porque a última vez que ele disputou a Série B foi 2012,
que eles subiram. De lá para cá, eu não lembro se 2012 teve o Curitiba na Série A. Acho que estava na Série A, o Curitiba. Então já tem um bom tempo, né? E ainda, na época ainda existia um Paraná, né? Que figurava ali vez ou outra na Série A. Faz um bom tempo, viu? E é um rebaixamento até agora bem desenhado, né? Porque realmente apostar no Lúcio nesse contexto. Acho até que ele não vai, assim, se for sustentado. Porque é só olhar o cenário do Atlético Paranaense. Você tem um jogo decisivo em casa, um confronto direto, você perde de virada, você fica na zona de rebaixamento, tudo bem que você ainda tem um jogo a disputar, né, que até a CBF já agendou, que vai ser no dia 16, contra o Atlético Mineiro, o jogo que ainda está faltando, mas, sinceramente, o Atlético Paranaense está brincando de ser rebaixado. E olha que tem equipes dando margem para ele sair dali, né, Juventude, Bragantino, enfim. Eu, se eu fosse o Atlético Paranaense, eu faria a troca, mas não sei o quanto eles vão insistir aí com o Lúcio até o final do campeonato. Tem que trazer um Jair Ventura da vida, né? Ver se escapa, né? Se é capaz. O Atlético tem um jogo a menos, né? Tem isso ainda, mas é um jogo contra o Atlético Mineiro que pode estar de férias, né? Se ganhar alguma das Copas aí. Pode ser um jogo ali que, se vencer, em tese, sairá da zona de rebaixamento, já que a distância para o Bragantino, né, que é o primeiro time fora, é de só de 1 ponto. Né? A zona do 16º em diante já está fechado. Né? A rodada não acabou, mas já sabemos que o Bragantino é o primeiro time fora da zona, e Atlético, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense, nessa ordem, nas 4 últimas colocações. O Anderson Rocha lembra que o Lúcio rebaixou o Ceará, né? E pode rebaixar agora o Furacão. Tá muito similar, porque eles caíram nas quartas de final da Sul-Americana. O Ceará não foi rebaixado também, caiu nas quartas da Sul-Americana. Tinha o Lúcio e o assistente era o Juca, né? Ou seja, Juca tem tipo uma rima aí de um clube similar que aconteceu em 2022. Embora o Atlético A bronca é só ver se o Lúcio vai repetir o desempenho, né? Que foi 1 vitória em 11 jogos no Ceará. Agora tem 1 em 6, né? E o elenco do Atlético Paranaense é bem melhor do que o do Ceará de 3 anos atrás, né? 2 anos atrás. Eu acho que o Atlético Paranaense cair é um absurdo completo, assim. E aí muito por conta da escolha do treinador, o que, na verdade, é problema deles, né? Muito bem. Vamos para o campinho agora, mas antes a galera pode ir dando like, tá? Audiência boa hoje, galera animada aí com as vitórias do Vitória e do Fortaleza. Então, dos Leões. Dos Leões, exatamente. Então vamos deixar aí o like aí. Live, né, cara? Eu podia ter dado Fábio, título só live, Pode falar. Só antes do campinho, eu acho que vale a pena a gente mencionar o que ocorreu com o Vitória e a nota de repúdio aos ataques xenofóbicos que foram protagonizados hoje na Liga Arena. O Vitória teve equipamentos danificados e tal no estado do Atlético Paranaense. E aí eles acabaram soltando uma nota dizendo que estimulam o espírito esportivo nas partidas. Só que ofensas e ataques não podem ser aceitos, porque isso passa todo e qualquer limite. Então, assim, infelizmente, mais uma vez a gente acompanhando essas cenas tristes, acompanhando esse tipo de preconceito que, assim, não tem nenhuma lógica, não tem pé, não tem cabeça. E para as pessoas que acham que só porque o meu time perdeu eu posso xingar de tudo e não tem regra, que o futebol, as regras do futebol estão apartadas das regras que regem a sociedade. Acho que está na hora de dar uma mudada nesse pensamento aí, porque está tudo errado. Exatamente. Não é comum, né? Jogos nordestinos, quando vão jogar no sul do país, isso é bem comum. Lembro especialmente quando um caso ganha, né? recente aí. Isso. Por isso que eu falo, né? Ganhar é bom, ganhar de time do sul é melhor ainda, e foi isso que Vitória e Fortaleza fizeram na noite deste sábado. Bom, vamos para o campinho? Vamos começar a analisar aí os jogadores do rubro-negro baiano, começando pelo Lucas Arcanjo. Se quiser, anota na íntegra, tá nas redes sociais do clube. Isso, muito bem. Campinho, Iago Mendes, vou começar pelo Arcanjo.
teve uma defesa muito importante. Ele foi bem no jogo, né? Teve algumas intervenções importantes, sobretudo ali no segundo tempo, uma cabeçada quase na pequena área, né? Que ele fez uma grande defesa. Mas teve o gol do Atlético, que eu poderia ter ido melhor, né? Ou exagero. Aquele chute lá. Fábio, veja só, eu acho que a partida dele era uma partida para muito bem. Só que a farrapada num lance tão decisivo como é o gol, na minha cabeça, e aí pode ser que muita gente ache uma avaliação meio punitivista, eu acho que assim, é um lance muito decisivo para a gente manter uma nota muito boa quando o goleiro falha num lance decisivo como um gol, tá? Então, acho que ele fez uma excelente partida, ele foi muito bem quando ele foi acionado, ele foi seguro nas saídas de bola, demonstrou bastante segurança para sua defesa, só que falhou num lance capital que, se o Vitória não tivesse tido um poder de reação quase que imediato, poderia ter complicado muito a partida. Então, por isso, a nota dele cai de muito bem para apenas um jogou bem. Boa. Eu fiquei com medo, viu, Iago Mendes? Se você dá um razoável, pô, eu já ia... Não, aí já é muito, assim, a defesa que ele faz no lance que o Wagner Leonardo completa e tira, assim, não dá para colocar aquilo ali como no limiar do razoável. É muito além do que é a média, assim, é bastante acima da média que foi feito. Também aconteceu outras defesas, né? Aconteceram outras defesas, não no grau de dificuldade dessa, né? Mas ele apareceu bem, né? Claro, no gol também acho que poderia ter ido melhor, né? Assim, acho que era um chute ali meio até despretensioso ali, mas acabou no final das contas não fazendo tanta diferença, já que o Vitória virou. Bom, vamos para o trio de zaga, né? Que foi a surpresa aí na escalação do Thiago Carpini. O Edu, que tinha ido muito bem, né, no jogo anterior, foi mantido entre os 11. O Wagner Leonardo voltou de suspensão e os três formaram essa trinca aí. E a sua avaliação, Iago Mendes? Eu gostei do setor de defesa do Vitória. Eu acho que o Edu e o Wagner Leonardo foram muito bem. O Edu novamente, né? O Wagner Leonardo hoje voltando de suspensão. Acho que eles foram um pilar muito importante para a proposta de jogo do Vitória, que é a história de segurar a onda de ter um time rondando a área, mas não dar a brecha para que eles consigam ter uma chance efetiva de gol. Eu acho que, particularmente, dos três, a partida que mais chama a minha atenção é a do Wagner Leonardo. Acho que o Neres foi o mais discreto dos três, mas acho que é um jogo de nível muito sólido, uma apresentação muito boa. Então, eu fico com o Wagner para ilustrar. Eu fico com o Wagner Leonardo com muito bem e coloco o jogou bem pro Edu e pro Neres, mas com o Edu um pouco à frente do que foi o Neres hoje. O Edu até na transmissão, né, foi bem destacado, né, pelo comentarista o Rafael Oliveira, né, que estava na transmissão lá da Cazé TV, que inclusive é um dos poucos comentaristas que não é do Nordeste, que entende de futebol do Nordeste, né? É o Rafael Oliveira, né? Você percebe que o cara acompanha mesmo, o cara estudou para a transmissão ali e realmente falou coisas que faziam sentido, né? Eu lembro o jogo do Fortaleza recentemente que acho que era o Bertozzi da ESPN, tava pedindo o Machuca no time. Era um jogo da Sul-Americana. Tem o Machuca ali que pode... Não Machuca pode. É o não pior pode, jogador. Não pode. Assim, é um negócio assim meio que os caras meio falam assim, pô, é um jogador de ataque que tá no banco, bota ele, né? Deve ser bom, enfim, os caras... Mas o Rafael Oliveira hoje muito bem aí na transmissão da Casa TV no jogo do Vitória contra o Atlético. Bom, todo mundo verdinho por enquanto. Quer falar, Iago? É um jogador de ataque, custou 14 milhões, bota para jogar. Tipo, ele deve fazer diferença, meio isso, assim. Bom, vamos para os dois laterais, o Cáceres e o Esteves, né? Os dois participaram dos dois lances do gol, né? O Cáceres no primeiro e o Esteves no segundo. E aí, avaliação, Iago Mendes? Eu gostei também da partida. Eu acho que o Cáceres, no primeiro tempo, ele foi muito importante naquela dupla ali com o Mateuzinho pela direita e caindo mais para o meio, para poder dar volume de jogo, para poder acionar o Alejandro, fazer com que ele participasse das jogadas. Acho que ele fez uma boa partida enquanto teve fôlego, né? Porque a gente sabe que
Depois, conforme o Atlético foi se lançando mais ao ataque, esse pêndulo dele de subir para dar apoio ao Mateuzinho e ter que fechar a linha de 5 quando o Atlético estava descendo, acabou que desgastou muito. Não é um menino, né? Nunca foi... o Cáceres nunca foi, entre as principais características mais salientadas dele, nunca foi o grande vigor físico. A gente sabe que realmente é um jogador que sofre muito com desgaste e acaba, nos jogos que é mais exigido, acaba precisando sair. Então acho que ele foi muito bem hoje. O Lucas Esteves, ele fez uma partida no segundo tempo, ao meu ver, um pouco discreta. Acho que no primeiro tempo eu ficaria com a partida razoável para ele, só que ele cresce muito de produção no segundo tempo. A partir do momento em que o Vitória passa a jogar no seu 4-3-3 habitual, ele começa a ter um pouco mais de espaço para poder progredir e faz uma boa dupla ali pelo lado com o Zé Hugo. Especialmente assim, o lance do gol, ele participa, ele é quem faz a assistência para o Mateuzinho acabar concluindo em gol. Então, no frigir dos ovos, eu acho que ele fez uma partida boa, porque a primeira metade não me agradou tanto, seria mais por razoável, mas ele sobe muito de produção no segundo tempo. Então eu ficaria com um verde para o Cáceres e um verde musgo para o Lucas Esteves. Então, sequência de verdes aí segue, né? O Lucas Esteves, que a gente até já falou aqui, é um jogador bem regular, né? Um jogador que você dificilmente vê jogando mal. Ele pode até não ter grandes partidas, mas dificilmente ele joga mal. E hoje ele foi quem cruzou, né? Deu assistência lá pro segundo gol do Vitória. Bom, era um cara que, assim, só para comentar um pouco mais, era um cara que estava encostado no elenco do Fortaleza, por exemplo. Não vinha recebendo chance, não vinha recebendo espaço. E, assim, encaixou de uma maneira muito interessante com esse time do Vitória, entendeu bem a proposta do Carpini e vem conseguindo fazer, assim, partidas boas em profusão. Assim, é muito difícil você chegar assim, assistir uma análise do Vitória e ver quem está comentando o jogo, pegar e dizer assim, pô, o Lucas Esteves hoje jogou mal. Eu, particularmente, assim, não lembro de um jogo que ele tenha sido apontado assim, pô, esse aqui jogou mal hoje. Não lembro. Acho que é um jogador que tem tido uma regularidade num nível bom, muito alto. E isso é muito importante para um time que tenta crescer nessa reta final de competição. Você falou de encostado, né? Se a gente pegar boa parte desses jogadores do Vitória, tipo, o Neres era reserva no Cruzeiro, o Edu encostado no Goiás, você citou agora o Lucas Esteves, o Alejandro, que não servia para o Bragantino, né? Foi emprestado e está fazendo uma grande temporada. Wagner Leonardo no segundo ano do Vojvoda, por exemplo, chegou até com uma certa expectativa, assim, né? Mas o Vojvoda não deu minutagem para. Esse, para mim, eu acho que foi o maior erro do Vojvoda no período todo, assim, dele, né? Porque o Wagner Leonardo sempre foi um bom zagueiro, na época do Santos, Náutico e tudo mais, e faltou ter oportunidade, e aí ele começou com o empresário e acabou saindo. Agora o Esteves não, o Esteves chegou a ter algumas oportunidades, a questão é que ele jogou muito mal no Fortaleza. Ele não soube agarrar em nenhuma vez os jogos, assim, que foi assim, péssimo, na verdade, assim, era um jogador bem pesado, errava muito e tal, e aí não se encaixou nesse formato de jogo do Vojvoda. Bom, vamos agora para a dupla de volantes. Eu vim aqui só buscar o recorde, né? Acho que são 2 partidas que o Lucas... Não, foram 6 partidas que ele fez pelo Fortaleza. Então, assim, é bem pouco. Só para ilustrar o número que... A cada vez que ele entrava, era tipo assim, é melhor realmente ficar no banco. Melhor nem entrar. Era tipo isso. Muito bem. Bom, seguindo aqui para o meio de campo, vamos começar com a dupla de volantes, né? O William Oliveira e o Ricardo Hiller. Foram 2 das peças que eu achei mais discretas em campo hoje, tá? Eu acho que eles cumpriram muito bem o plano tático, mas eu não vejo o brilho que as outras peças, que boa parte das outras peças que estiveram em campo tiveram. O William Oliveira foi muito importante na questão de encaixe de marcação, foi um cara que ajudou muito o Vitória nesse balanço defensivo, né, de ter uma frente de área muito sólida para que o Atlético não conseguisse entrar, mas ao mesmo tempo ele perde o gol que gera o contra-ataque e o gol do Atlético Paranaense. E o Ricardo Hiller, eu particularmente acho que quando o Felipe Machado entra em campo, o time do Vitória melhora, cresce de produção. Então eu vou deixar um razoável para os dois hoje. Muito bem, então razoável para o William Oliveira e
para o Ricardo Hiller. Inclusive, o William Oliveira foi ele que perdeu o gol, né? Ali no vacilo do goleiro do Atlético Paranaense, cara a cara, né? Ele faltou cacuete de atacante, né? E na volta, o Vitória acaba levando o gol. Isso, Isso é um castigo bem pesado. Mas até gostei, assim, o jogo ofensivo do Vitória não passou muito pelo meio, né? Assim, foi um time muito mais vertical, muito procurando ali o Cáceres com o Mateuzinho, o Esteves, né? Sobretudo com o Carlos Eduardo no segundo tempo, porque o Everaldo foi bem apagado, mas a bola realmente não passou, mas acho que fizeram o papel dele tático, né? Ajudou ali a segurar a pressão, ajudaram aí a segurar a pressão quando estiveram em campo. Bom, vamos para Mateuzinho, este craque da bola. Jogou muita bola, assim, participou ativamente dos 2 gols, assim, marcou o gol da vitória. No primeiro tempo foi o jogador mais lúcido do setor ofensivo do Vitória, na minha opinião. E a partir do momento em que o time volta para o 4-3-3, que é a posição para favorita dele, sendo o cara pensador do meio campo, ele cresceu ainda mais de produção. Então, para mim, já adiantando o voto, para mim foi o melhor em campo pelo Vitória. E fica com o verdinho do muito bem, muito justo hoje. Inclusive, é bom a turma começar a se preocupar com a multa rescisória do homem, viu? Porque... Sabe quanto provavelmente... Alguém perguntou aqui, acho que foi o Ramon Meirelles que perguntou por aqui. Mas é bom o presidente Fábio Mota tratar com muito carinho, porque realmente é um jogador que vem se destacando muito e que provavelmente deve receber propostas ao final do ano. De acordo com o Yuri Lins, ele falou 400 milhões. Rapaz... Não sei se ele exagerou um pouco, mas... 400 milhões... acho que é um pouco demais, né? Um pouco mais, bem meio redundante, rapaz, mas é demais. 400 milhões é valor de percentual de SAF aí, viu? O Carlos Júnior está confirmando aí. O Botafogo não fez isso no ano inteiro, pegando Luiz Henrique, Almada. Ele não conseguiu fazer 400 milhões em contratações. E o Mateuzinho é o jogador mais caro, né, da história que eu já vi, assim, 400 milhões. Joguei no Google aqui e eu vi algumas matérias realmente isso. 460 milhões para clubes do Brasil e 370 milhões para clubes do exterior. Então tá tranquilo. 2025 tá no Então, assim, Fonte GE. Fábio Mota fez um trabalho muito bem feito, então, viu? 400 milhões é uma multa, assim, praticamente impagável, assim. Não tem como não, pô. Só se sair vai ter que negociar bem aí. E o Matheus nem é tão jovem, ele tem 27 já, não é? Assim, tá numa idade boa, tá naquela idade ali meio que do auge, né? Mas... E só para completar aqui, Fábio, o pessoal no chat tá dizendo que a multa do Wagner Leonardo é de 360 milhões. Aí... O Vitória faz 800 milhões com 2 jogadores. E aí, alguém paga aí? Não, acho que o Al Nassr e o Al Hilal não vão querer, não. Eles são os únicos que podem pagar. Muito bem. Então, muito bem também para Mateuzinho, não é isso, Thiago Mendes? O verde mais verde. Verde mais verde já pode colocar medalha de ouro para ele, viu? Boa. Então já temos o ouro para pequeno Matheus. Vamos agora para a dupla de ataque, né? Alejandro e Everaldo. Everaldo foi bem apagado, né? Assim, no primeiro tempo, tanto que saiu, né? Para mim são 2 retratos muito diferentes, assim. O Everaldo como um cara que assim ficou mais apagado, que não apareceu tanto, e acho que inclusive a partir de um pouco abaixo do Lucas Esteves acontece um pouco pela falta de ter com quem dialogar, porque o Everaldo assim, não conseguiu dar tanto jogo pelo lado esquerdo. Acho que talvez muito por ter ajudado a acompanhar o Coelho, que é um atacante jogando de lateral direito. Então, acho que o Everaldo se sacrificou um pouco pelo time, mas isso fez com que ele, na função principal dele, que era ser uma alternativa ofensiva, ajudar na criação, ele ficasse um pouco abaixo. Não acredito que seja uma partida para jogar mal, porque particularmente acho que hoje a partida do Vitória foi muito boa coletivamente. Eu acho que isso ajuda muito para que os jogadores se desenvolvam, mas acho que ele fica ali junto com o Ricardo Hiller, com o William Oliveira como os razoáveis.
O Alejandro não. O Alejandro, ele foi um cara que, assim, mesmo com o Vitória tendo menos a bola, ele foi um cara que ele tentou aparecer durante todo o tempo. E aí, ele tentando aparecer durante todo o tempo, ele foi um cara que ajudou muito o Mateuzinho e o Cáceres a tentar criar volume de jogo, a tentar buscar o contra-ataque, especialmente pela direita, no primeiro tempo. Cansou, acabou saindo, entrou o Janderson, que para mim é uma substituição que é tradicional no Vitória, mas são dois níveis de jogador, para mim, absolutamente diferentes. E o Alejandro, assim, continua marcando seus golzinhos, continua sendo importante e vai meio que calando os críticos, dizendo, ó, pessoal, eu sou uma peça que eu sou importante para esse time, eu faço esse time funcionar e comigo em campo vocês têm mais chance. Acho que hoje ele deu mais uma prova dessas. Eu acho que ele fez um jogo bem hoje também. Os números do Alejandro, tô pegando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gols nos últimos 8 jogos. Realmente importantíssimo aí o Alejandro, que pertence ao Bragantino, né? Inclusive ele não jogou um dos jogos aí dessa sequência porque pertencia lá ao Massa Bruta, mas está fazendo realmente a diferença. O Bragantino certamente está bem arrependido, né? Com esse empréstimo ao Vitória. Na época, quando o Vitória fechou com ele, eu achei uma ótima aquisição. Eu sei que ele teve dificuldades, muitos questionamentos e tudo mais, mas não é um jogador pavoroso como parte da torcida tinha pintado ele, assim, sabe? Eu acho que ele teve um momento muito ruim, mas é um jogador que quando consegue estar num bom momento, ele ajuda bastante. E dá para ver pelos números recentes, né? Assim, é um jogador que eu considero bem importante para esse momento de crescimento do Vitória, né, na reta final. E é um jogador que tem só 24 anos, né? Então é um jogador que realmente ainda vai evoluir na carreira aí. Bom, titulares avaliados. Só, Fábio, o Jefferson no chat está dizendo que ele passou também por um momento de superação na temporada, em que a filha dele foi internada na UTI e ele teve que viver com todo esse momento de contestação durante também esse período. Então, assim, mostra que é um cara que tem muita vontade e muita resiliência para poder encarar tudo isso, continuar jogando e continuar contribuindo com o time. Muito bem, ele e o Mateuzinho, né, são peças fundamentais, né, assim. Claro que a gente exalta muito o Carpini, que eu acho que também é um cara que... Até acho que é o cara que está fazendo o Vitória sair desse buraco e até de uma forma mais tranquila do que se imaginava. Mas Alejandro e Mateuzinho sendo decisivos aí hoje não foi diferente. São os principais eixos desse sistema ofensivo do Vitória, né? Bom, vamos para os reservas, só para colocar a notinha do Alejandro, né? Ele fica com um jogou bem, o verdinho musgo. Jogou bem, isso, jogou bem Alejandro. E a gente vai para os jogadores que entraram no segundo tempo, né? Quem entrou no intervalo foi o Carlos Eduardo e melhorou o time, né? Sim, acho que a entrada dele e a mudança de postura faz com que o Vitória consiga alcançar o próximo nível, né? A história de no primeiro tempo foi entregar a bola para o Atlético, saber sofrer e tentar se lançar no contra-ataque. No segundo tempo, não. O Vitória ele passa de, o bicho não é tão feio quanto se apresenta, então a gente vai fazer o nosso. Claro que eles estão em casa, a obrigação é deles, a gente vai continuar jogando aqui, controlando a posse de bola, mas sempre que a gente tiver a chance, a gente vai lá e vai tentar construir. E aí o Carlos Eduardo ele é muito importante nesse auxílio de construção de bola. Então, comparando com o desempenho do Everaldo, que é um salto de qualidade que o time do Vitória dá, e o Vitória passa a não apenas esperar, mas também como propor o jogo quando tem a bola. Então, acho que o Carlos Eduardo hoje fica com um jogo bem. Boa. Alguém lembrou aqui que o Alejandro, né, que a gente falou há pouco, é o quarto jogador com mais participações diretas em gols na Série A, e realmente confirma esse número, tá? O Estevão do Palmeiras é o primeiro com 19, o Pedro do Flamengo o segundo com 16, o Hulk o terceiro com 14, e na sequência o Alejandro com 14 participações diretas em gols na Série A, à frente de Veiga, Lucas Moura, Yuri Alberto, Matheus Pereira, enfim. Realmente um bom ano aí para o Alejandro, que Arthur Silva sempre defendeu, tá? Pode colocar o comentário da tela. Está aqui no chat ressaltando que sempre defendeu. Deveria estar na live, né? Inclusive ele estava na escala, mas está nos acompanhando. Muito bem. Quer só receber os louros, né?
Ele falou aqui, tem outro comentário do Arthur anterior, ele falou que ele começou a seguir o Vitória, né, já que o time dele estava de férias aí, e o time conquistou a B, o Baiano, e está no caminho de conquistar a manutenção na B. Me respeitem. A manutenção na A. Manutenção na A. Manutenção na A, calma. Achei gratuito você dizer que o time dele estava de férias, certo? Achei um pouco gratuito, um pouco hostil da sua parte, mas, assim, realmente o homem veio junto com o Fábio Mota para mudar o destino do Vitória. Isso. Você tem que começar a adotar uns times, né? Assim, o Belo tá de férias, eu adotei os nordestinos aqui. O Vitória, hoje eu tô assim, parecia o Botafogo hoje. Comemorei os gols do Vitória. Então, quando os nossos times estão de férias, a gente adota outros, assim, né? Escolhe, faz parte. Eu entrei aqui no projeto em 2018. Para os torcedores do Fortaleza, por exemplo, que me criticam, por exemplo, aqui no chat, desde 2018 só foi o quê? Só foi alegria. Exatamente. Né? Eu comecei a cobrir, quando eu entrei no NE45 em 2021, eu comecei a cobrir o Fortaleza em 2022. Também comigo só alegria. Então, só era Voivoda. Então é isso. Temos uma parcela, né? Quando fizerem aí, distribuírem o bicho, galera. A turma ajuda. Na hora do bicho final, lembre da gente aqui. Tá? A gente não quer nem muito. 0,1% já é muito pra gente. Bom, vamos continuar com os reservas aqui. A gente dispersou um pouco aqui, mas Felipe Machado, William Lepo, Janderson e Zé Hugo, né? Também entraram. Acho que as entradas eu gostei das entradas do Felipe Machado e do Zé Hugo. Acho que o Machado é um cara que eu particularmente gosto bastante, porque tem uma capacidade maior de dinâmica de jogo. Eu acho que ele distribui melhor do que o Ricardo Hiller. Tem a questão da bola parada, que é um diferencial. Eu escuto muita gente dizer que, assim, o Felipe Machado foi contratado como o cara da bola parada, e aí, assim, depois que colocaram ele, aí tiraram o Mateuzinho, e aí não deu certo, e aí por causa disso ele perdeu a titularidade. Eu acho que funciona o Felipe Machado jogando de titular, sem precisar ser o homem da bola parada, já que o Mateuzinho vive grande fase. Eu acho que hoje ele não tem o poder de recomposição tão grande quanto o Hiller, e acho que o Hiller pode ser titular muito por conta disso, porque o Vitória, em determinada medida, acaba sendo um time que entrega muita bola para os seus adversários, mas acho que o Felipe Machado é um acréscimo de qualidade muito interessante. E dos jogos que vi do Vitória, sempre que ele entra, ele contribui e ajuda para que o time consiga melhorar o seu desempenho, melhorar o seu controle de bola no meio campo. Então, acho que Zé Hugo e Felipe Machado também entram com um jogo bem, mas acho que ficam abaixo do Carlos Eduardo ainda. Então, se brincar, dava até para colocar muito bem ali no Carlos Eduardo. Mas, não sei. Conto com a sua opinião também, Fábio. O que você acha? Eu acho que o Carlos Eduardo entrou bem, mas não vamos banalizar também muito bem, né? Eu acho que ele foi melhor. E a atuação dele fica melhor porque a gente compara com o Everaldo também, né? Então... Pronto, acho que é isso. A distorção pode ser essa também. A distorção. Acho que ele jogou bem, assim. Acho que não muito bem, mas ele foi. Falta foi fita, bem, fica com um jogo bem também, para os três. O Lepo, assim, eu achei que o Lepo ele foi um pouco mais discreto, porque quando ele entra em campo, ele tem mais a função de segurar a posição, né? Já que era o momento em que o Atlético Paranaense tentava pressionar um pouco mais, tentava alçar a bola na área, já estava com o Fernandinho, o Zapelli já estava caindo ali pelos lados de ataque, tentando municiar os atacantes. Acho que ele comentou um pouco mais, de maneira mais discreta, eu deixo ele com o amarelo. E o Janderson, assim, foi a última alteração. Eu acho, assim, particularmente, achei que ele participou um pouco do jogo, mas eu acho até meio complicado meter uma nota no cara, especialmente tendo o histórico que o Janderson tem. Sendo um atacante que particularmente não agrada muito a torcida, que recebe muitas críticas, eu acho muito complicado a gente dar uma nota para um cara que tem uma participação pequena no jogo e assim, não demonstrou grandes coisas, então vou deixar ele sem nota mesmo. Então, repassando os reservas, jogou bem para o Carlos Eduardo, para o Machado, o William Oliveira. O William Oliveira não, o Zé Hugo foi o quê?
Fica com jogou bem também. Jogou bem também, razoável para o Lepo, né? E o Janderson sem nota. E o Janderson sem nota. Muito bem. Então, todos os jogadores do Leão da Barra avaliados. Já temos a medalha de ouro para o Mateuzinho. Prata, imagino que seja para o Wagner Leonardo, né? E o bronze, Iago Mendes. O bronze eu fecho o jogo com o Alejandro. Acho que foi muito bem. Participou muito do jogo e foi um cara que contribuiu para que o Vitória não sofresse apuros no jogo, quando ele faz o gol com menos de 2 minutos de desvantagem. Então, acho que isso meio que decide a favor dele, enquanto as laterais também fizeram partidas muito boas. Muito boas. Bem. Então pode formar do bronze para Alejandro, prata para o Wagner Leonardo e Mateuzinho ali com a medalha de ouro. Também, assim, se fosse pódio de judô, né, eu colocaria o Edu, tá? Eu acho o Edu muito bem também. Acho também, que foi muito bem. Mencionar positivamente aí o Edu, que jogou bem no jogo passado e hoje também. Sobretudo no primeiro tempo ali, teve uma atuação muito boa. Bom, Thiago Carpini. Muito seguro. Muito seguro, isso. Jogou pouco, né? Jogava pouco, né? Para o jogador assim, sem ritmo de jogo. Realmente chamou a atenção a atuação do Edu nas últimas 2 partidas. O nosso querido Carpa, o famoso Thiago Carpini. Se o Mateuzinho for o craque do jogo, o Carpini é o homem da vitória, porque o plano tático dele, a leitura, o entendimento da partida, faz com que o Vitória consiga neutralizar um Atlético muito pressionado, um Atlético que teria que propor o jogo, mas que em determinado momento entra em campo sem a qualidade necessária para isso. E as alterações dele no segundo tempo mostram uma leitura muito inteligente do que era a partida, do que o Vitória precisava e do que o Vitória poderia fazer na segunda etapa. Então, acho que se o Mateuzinho é o craque do jogo, acho que o destaque geral da partida, entre jogadores e treinador, fica para o Thiago Carpini, que foi muito, muito bem hoje. É isso, né? A estratégia do Carpini deu certo, né? 3 zagueiros ali, mas soube aproveitar, né? Deu a bola ali pro Atlético, nervoso, mal, e aí conseguiu fazer os 2 gols e trazer esses 3 pontos para Salvador. Bom, então, Vitória já está analisado, mais detalhes, aprofundamento sobre a situação do rubro-negro baiano no raio-x, né, que será no início da próxima semana. E olha quem apareceu, rapaz. De surpresa, Arthur Silva. Boa noite, boa noite. Vocês conseguem me ouvir aí bem? Perfeitamente. O banheiro tá com um pouquinho de eco, mas maravilhosa. Fica tranquilo. Que bar você está? Rapaz, é o seguinte, eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu não vi absolutamente nada do jogo, mas eu queria só passar aqui uma mensagem que é o seguinte: tem que respeitar o Vitória, pô. Eu tava bebendo até agora, sem ver nada do jogo. Quando eu vi o resultado, é para a pessoa passar aqui, só para passar uma mensagem assim: tem que respeitar o Vitória, pô. O time que a galera fica olhando, meio desconfiada, mas assim, não é para qualquer um não, pô. O cara ir bater na Arena da Baixada, vencer esse jogo, é para demarcar território de que o Vitória está muito forte no campeonato. Está muito forte, está muito forte. Eu tenho certeza que Iago trouxe uma análise muito no detalhe de toda a equipe do Vitória, todos os detalhes, etc. Mas, trazendo aquela análise ali emocionada, o Vitória está muito forte. Está muito forte. O time chegou num momento como esse, bater lá na Arena da Baixada e conseguir a vitória, tem que respeitar. Está muito forte. Aliás, eu vou aproveitar, Arthur, a torcida do Vitória que está acompanhando a nossa live aqui no ao vivo ou no gravado, aproveitar e mandar uma camisa para nosso Arthur Silva, né? Porque isso, tão emocionado. O homem está trabalhando. E vai que não sabemos como vai estar a situação do nosso Santinha, né? Nos próximos anos. Por favor, não vamos tocar nesse assunto. Por favor, vamos deixar quieto. Mas assim, se por acaso demorar demais, vamos dar uma convidada aí pro Barradão aí, levar Arthur, sabe, aí para ir lá pro Barradão. Boa. Tem um torcedor aqui desenhado aqui. Mas olha, pode falar de inatividade no Santinha não, que segunda-feira começa de novo, viu?
Não, eu mandei aqui no chat, a galera achou que era tirando onda, mas é um fato. Olha, eu comecei a acompanhar o Vitória, o time estava na Série B, e nesse momento o time é campeão da Série B, campeão baiano e muito encaminhado para se manter na Série A. Então, assim, tem que respeitar que eu sou pé quente pro Vitória, viu? A galera fica com essa conversinha de que, não... Para alguém teria que ser, né, Arthur? Arthur fica trazendo a história do Santa Cruz. Arthur é pé quente demais com Vitória. Primeiro ponto. E segundo ponto, Minhoca, você tocou num bom ponto aí, porque eu estava até tirando onda com a galera lá no Clube 45, e aí, falando sério mesmo, sem resenha, vocês sabem, né, que eu adoro ver futebol ao vivo no estádio, eu adoro ver futebol. Já briguei com a minha mulher, porque eu queria ver um jogo de quinta divisão do Paulista, que eu moro em São Paulo, e ela não deixou, mas eu, por mim, teria ido. E aí eu estava programando ir em Salvador para ver o jogo do Vitória, por exemplo, porque eu tenho muita vontade de bater no Barradão. Não fui porque não deu, vida pessoal e tal, acabou batendo ali. Estou num período que estou trocando de trabalho, enfim, muita coisa acontecendo. Mas com certeza, ano que vem, eu vou bater em Salvador para ir um jogo no Barradão, viu? E eu conto com a torcida do Vitória para me acompanhar aí, porque eu sou pé quente. Tá provado, tá mais do que provado que eu sou pé quente. E o Vitória, meu amigo, assim, eu vou ficar só na parte da emoção aqui. Eu vim fazer o papel do torcedor da emoção. A vitória que o Vitória conseguiu hoje é muito gigante, meu amigo. É muito gigante. Eu não vou repetir o que eu falei lá no Clube 45, porque a gente aqui tem que respeitar um mínimo de senso. Mas quem é do Clube 45 pode ver lá o que eu botei e é verdade. Viu? O Vitória tem que respeitar o time do Vitória, que o time é gigante demais. É isso aí. Boa, mas, ó, escolha bem o jogo do próximo ano, viu? Não vai escolher o jogo errado, não. Que aí... Não. Ô, Minhoca, eu conheço, porra. Eu sou torcedor do Santa Cruz, tá achando que eu sou menina? Só vou no jogo certo, Ó, vá no jogo garantido. Aqui no chat estão fazendo uma petição para Arthur já ir no jogo contra o Corinthians. É isso. Mande superchat aí que já ajuda aí na viagem do homem. Vamos fazer um vlog aí, tem que fazer um vlog aí para acompanhar. Temos que divulgar aí essa visita do Arthur ao Barradão. E só para deixar o detalhe, assim, realmente da importância da vitória que Arthur colocou, assim, o Vitória não vencia o Atlético Paranaense, assim, não foram tantos jogos no período, mas tinha 11 anos que o Vitória não conseguia um triunfo lá na capital do Paraná, assim, é muito grande o resultado de hoje. Muito grande, e assim, obviamente que a gente vai destacar melhor essa questão em termos de tabela e tudo mais, mas se você for frio, o Vitória, por exemplo, ele segue 100% em confrontos diretos, né, que é mais um confronto direto que ele teve hoje contra o Atlético Paranaense. Ele vai ter agora Corinthians e Criciúma, e se ele conseguir manter esse 100% que ele está tendo no segundo turno e vencer Criciúma e Corinthians, ele resolveu essa situação. Se ele vencer os 2 próximos jogos que ele tem contra Criciúma e Corinthians, que são os jogos justamente de confronto direto, que ele vem conseguindo ter esse 100%, é para ele jogar as últimas partidas de conseguir vaga na Sul-Americana, porque em termos de manutenção da Série A, basicamente já estaria resolvido. Obviamente, não quer dizer que é fácil ele conseguir esses resultados, são jogos difíceis, igual foi o jogo de hoje, não quer dizer que ele conseguiu o resultado, o jogo é fácil, mas o Vitória dá confiança à sua torcida, o Vitória mantém esse posicionamento de uma equipe que está brigando muito forte nessa briga para não se manter, para se manter fora da zona, né, para se manter dentro da Série A. E se ele conseguir manter isso, é um posicionamento muito forte mesmo. Então, assim, uma vitória gigantesca do Vitória, não tenho dúvida disso. Faltou um detalhe, Arthur. Já que você está vindo como um torcedor emocionado, né, do Vitória, que já apareceu aqui torcedor emocionado no chat dizendo assim: agora é Libertadores, G9. Alcançar o Bahia agora. Já está nesse papo. Quer dar o X no Bahia já. O discurso já está sendo esse. Veja, Minhoca, vamos lá. Eu não vou entrar nesse torcedor emocionado, porque assim, eu sou um emocionado sem ser torcedor. Mas vamos falar, assim, o sério brincando, vamos dizer assim. Se o Vitória mantiver esse sentimento que ele vem tendo, esse aproveitamento que ele vem tendo em termos de confrontos diretos contra Corinthians e Criciúma, nas próximas 2 rodadas ele tem a manutenção. Vamos dizer isso. Né? Porque se ele manter esse rendimento, nas 2 próximas rodadas ele se garante a Série A
do ano que vem. Depois disso, é lucro. E aí, quando eu digo lucro, é garantir a Sul-Americana e sonhar com o Libertadores. Eu vou dizer aqui como um torcedor, como um analista, que muitas vezes, talvez até o torcedor do Vitória tenha até ficado com raiva de mim, porque quando teve as análises ali de raio-x e tal, eu sempre fui um cara muito pé no chão, de dizer que o Vitória ainda era uma briga muito difícil, muito complicada. Eu ainda acho que é, até. Mas se o Vitória consegue, nessas 2 próximas rodadas, ter o nível de aproveitamento que ele vem tendo e se mantém, depois disso é aquela, vale sonhar com tudo. Porque ele vai estar tranquilo, se ele mantiver esse nível, obviamente, eu estou considerando esse pressuposto, né, dele manter esse nível de aproveitamento que ele vem tendo. E aí, velho, por mais que você diga, pô, é muito difícil, mas o cara já está garantido, não dá para tirar o sonho dele de acreditar que dá para conseguir algo a mais, sabe? Então, eu acho que o torcedor do Vitória hoje, ele tem todo o direito de ter a confiança, de ter o pensamento de que a equipe está no caminho para não só garantir a permanência, mas acreditar em algo a mais. E esse algo a mais, obviamente, o primeiro passo é a Sul-Americana, mas quem sabe, né? Como falta ainda tantas rodadas, se a equipe conseguir, de forma tão antecipada, conseguir a Sul-Americana, pode acreditar em algo a mais. Sendo bem sincero, e aí falando como analista aqui, eu acho que garantir uma Sul-Americana para o Vitória é ainda um excelente resultado. Assim, se manter na Série A para o Vitória, ainda é um excelente resultado. Se a equipe conseguir algo a mais do que isso, que seria conseguir uma vaga na Sul-Americana, já seria fenomenal. Assim, diante do Vitória que a gente viu começar a Série A. Mas a gente não pode aqui podar o torcedor. Diante do momento que o torcedor vê a equipe conseguir tantos resultados positivos em sequência, não dá para a gente aqui chegar também e ser tão frio ao ponto de dizer, o máximo é isso, sabe? Eu acho que o torcedor tem o direito de sonhar diante de uma equipe que vem conquistando resultados tão importantes. E é aquela, vitória sobre vitória. Por mais que o Vitória agora esteja jogando confrontos diretos, que a gente pense, vai pegar na próxima rodada Corinthians e Criciúma, e depois vai ter uma sequência mais complicada, que a gente sabe que é, mas é aquela história. O Vitória, quando enfrentar esses confrontos contra Grêmio, Fortaleza, Botafogo, etc., vai ser um Vitória, caso aconteça, obviamente, tem esse parênteses, caso aconteça de ser um Vitória embalado por essas sequências, vai ser um Vitória que a gente vai acreditar muito mais do que um Vitória no começo, né, dessa embalada. Então, eu acho que o torcedor do Vitória ele tem todo o direito de estar embalado agora, mas eu vou fazer aqui um freio, que é dizer, a luta ainda é muito complicada, porque o Vitória enfrenta ainda adversários... Eita, pecado. Calma, caiu. Foi muita emoção, caiu aí Muita emoção. Minha mulher me ligou aqui para dizer para eu subir, mas é isso. Bem feito. Boa. Arthur, eita, tá ligando de Valeu, novo. Arthur, a patroa ligou. Ó, depois você vai dormir no sofá e não sabe por quê. Fica tranquilo, Arthur, fica tranquilo. Já entendemos sua mensagem. Muito bem, Arthur que vai subir, né? Agora falta só o Santa Cruz dele conseguir subir. Calma. Mas vamos voltar aqui pro Vitória, né? Depois dessa emoção aí de Arthur Silva, que foi pé quente. Ele não viu o jogo, mas ele foi pé quente, viu? Não estava na live. Nada como o álcool, né? Nessa reta final de análise. Muito bem. Mas foi muito bom, muito boa a participação do grande Arthur Silva, que deve estar aqui no Raio-X, tá? Para aí ele vai falar com mais. A mulher tá ligando muito. A mulher tá ligando, acontece. É melhor atender, rapaz. É melhor atender. É quase 11 horas, vai para casa. Vai para casa. Olha isso. Vai para casa, Arthur. A mulher tá ligando loucamente aqui, mas é isso. Valeu, amigos. Bom programa aí para vocês. Um abraço para a torcida do Vitória. E é isso. Bebam, igual eu bebi aqui hoje. A mulher ligando. Tá um negócio... Arthur, maravilhoso. Arthur, quando tu ficar sobe de novo, tu vai ver como foi legal. Muito bem, depois dessa participação luxuosa de Arthur Silva, finalizamos o Vitória em grande estilo, né?